Oh Senhor Jesus, amém. A paz do Senhor Jesus, seja bem-vindo ao canal Íntimo de Deus. Eu sou Márcio Comportor e que o Senhor Jesus te abençoe com a palavra desse vídeo. Senhor Jesus, hoje é sábado, dia 13 de julho de 2019. Estamos com um alimento diário, essa série Cristo, Poder de Deus e Sabedoria de Deus. Esse é o volume 2, Despenseiros dos Mistérios de Deus. Nós estamos na terceira semana com a mensagem 11, Cristo, nosso Cordeiro Pascal. Ó Senhor Jesus, para a gente aproveitar mais conteúdo, vamos invocar o nome do Senhor, exercitar o nosso espírito, para que a gente possa receber da parte de Deus o espírito de sabedoria e de revelação, para a gente poder compreender naquilo que Ele quer mostrar para cada um de nós especificamente. O importante sempre é a gente conseguir ouvir a voz do Senhor, aquilo que Ele quer nos revelar, aquilo que Ele quer falar com cada um de nós. Ó Senhor Jesus, que o Senhor Jesus Ele abençoe o nosso desfrute dessa palavra. Ó Senhor Jesus. Agora vamos para o alimento diário, a leitura bíblica. Êxodo capítulo 12, versículos 7 e 8. Senhor Jesus. Tomarão do sangue e o porão em ambas as ombreiras e na verga da porta, nas casas em que o comerem. Naquela noite comerão a carne assada no fogo, com pães asmos e ervas amargas a comerão. Senhor Jesus. 1 Coríntios capítulo 5, versículo 3 ao 5 e o versículo 13. Senhor Jesus. Eu, na verdade, ainda que ausente em pessoa, mas presente em espírito, já sentenciei, como se estivesse presente, que o autor de tal infâmia seja, em nome do Senhor Jesus, reunidos vós e o meu espírito, com o poder de Jesus, nosso Senhor, entregue a Satanás para a destruição da carne, a fim de que o espírito seja salvo no dia do Senhor Jesus. Os de fora, porém, Deus os julgará. Expulsai, pois, de entre vós o malfeitor. Senhor Jesus. 2 Coríntios capítulo 2, do versículo 5 ao 11. Senhor Jesus. Ora, se alguém causou tristeza, não fez apenas a mim, mas para que eu não seja demasiadamente áspero, digo que, em parte, a todos vós. Basta-lhe a punição pela maioria, de modo que deveis, pelo contrário, perdoar-lhe e confortá-lo, para que não seja o mesmo consumido por excessiva tristeza. Pelo que vos rogo que confirmeis para com ele o vosso amor. E foi por isso também que vos escrevi, para ter prova de que em tudo sois obedientes. A quem perdoais alguma coisa, também eu perdoo, porque de fato o que tenho perdoado, se alguma coisa tenho perdoado, por causa de vós o fiz na presença de Cristo, para que Satanás não alcance vantagem sobre nós, pois não lhe ignoramos os desígnios. Ó Senhor Jesus. Agora ler com oração. 1 Coríntios capítulo 5, versículo 7. Senhor Jesus. Lançai fora o velho fermento, para que sejais nova massa, como sois de fato sem fermento, pois também Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi imolado. Ó Senhor Jesus. Agora eu vou deixar esse versículo na tela, você pausa o vídeo e transforma esse versículo na sua oração, lembrando sempre de invocar o nome do Senhor para exercitar o seu espírito. Ó Senhor Jesus, amém. Ó Senhor Jesus, já lemos e oramos, agora vamos para o alimento diário. O título de hoje, Lançai fora o fermento, parte 1. Ó Senhor Jesus, temos abordado alguns princípios espirituais e práticos no 5º capítulo da primeira epístola de Paulo aos Coríntios. Vimos que as situações irregulares da igreja devem ser resolvidas para que não contaminem toda a irmandade. Foi justamente esse o sentimento do apóstolo Paulo, quando decidiu em seu espírito, junto com o espírito dos irmãos, em nome do Senhor e no poder de Jesus, que o irmão que estava numa situação de imoralidade fosse removido da igreja. Graças ao Senhor, a disciplina exercida por Paulo, por mais que tenha sido severa, gerou o resultado esperado, o arrependimento. Aquele irmão se arrependeu, foi perdoado, readmitido na igreja e confortado pelos irmãos. Que vitória! Ó Senhor Jesus! Isso nos mostra
que não podemos fechar os olhos para os problemas que surgirem na igreja. A preocupação de Paulo era que situações como essas influenciassem negativamente toda a irmandade. Não é boa a vossa jactância. Não sabeis que um pouco de fermento leveda a massa toda? Esse tipo de pecado é como um fermento. Se existir um determinado problema e não for resolvido, os demais irmãos da igreja podem achar que aquela situação é normal. Um pequeno errinho, pecado sem arrependimento, sobretudo entre aqueles que servem e estão mais à frente da obra de Deus, pode ferir a consciência de toda uma igreja. Precisamos lembrar que basta um pouquinho de fermento para levedar toda uma massa. Ó Senhor Jesus, a igreja não deve ter fermento. Lançai fora o velho fermento, para que sejais nova massa, como sois de fato sem fermento, pois também Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi imolado. Querido leitor, devemos perceber que o tipo de vida que levamos, ou as palavras que saem da nossa boca, podem provocar um sério dano à igreja. Vamos tirar o fermento do nosso meio para nos tornar nova massa, Senhor Jesus. E por que Paulo fala de Cristo como nosso Cordeiro Pascal, justamente no versículo em que nos encoraja a lançar fora o fermento? Na noite em que foi estabelecida a Páscoa, um cordeiro deveria ser morto e seu sangue aplicado nas ombreiras e verga das portas. E então os israelitas comeriam carne assada no fogo com pães asmos e ervas amargas. Era uma sombra do sacrifício de Cristo na cruz por nós. Eles deveriam comê-lo de lombos cingidos, sandálias nos pés e cajado na mão. Comê-lo-eis à pressa. É a Páscoa do Senhor. Isso quer dizer que ao alimentar-se daquele cordeiro, seriam libertos e deveriam estar prontos a deixar o Egito para trás e começar uma nova vida. Uma vida em que retirariam o fermento de suas casas para se alimentarem de pães asmos. 7 dias comereis pães asmos. Logo ao primeiro dia tirareis o fermento das vossas casas, pois qualquer que comer coisa levedada, desde o primeiro dia até o 7º dia, essa pessoa será eliminada de Israel. Ó Senhor Jesus. Amado leitor, porque há tantos problemas nas famílias dos cristãos? Porque não tiram os fermentos de suas casas. Por exemplo, diante do televisor, do computador ou do smartphone, nós nos alimentamos de pão com fermento ou sem fermento. Muitos se acostumam tanto a ver novelas e séries que passam a reproduzir o comportamento dos personagens a que estão assistindo. Veem com constância casos de traição entre casais. Pouco depois podem começar a pensar: eu não sou feliz com meu cônjuge, quero me separar, pois também tenho o direito de ser feliz. Pensamentos assim procedem de alguém que está comendo pão com fermento. Senhor Jesus, vamos tirar o fermento das nossas casas. É para isso que nos alimentamos de Cristo, como nosso Cordeiro Pascal. Obtermos forças para abandonar todo o fermento, todo o pecado e dar início a uma nova vida. Louvado seja o Senhor. Ó Senhor Jesus. Senhor Jesus. O Senhor quer que a gente realmente tenha uma nova vida em Cristo. Senhor Jesus. O Espírito ele sempre quer nos limpar, quer nos lavar, por meio do lavar regenerador da palavra, quer que a gente viva exercitando o Espírito em novidade de vida, Senhor Jesus. Eu não posso ficar vivendo baseado na vida de Deus de anos atrás, aquilo que Deus falou comigo há um bom tempo atrás. Eu preciso falar de Deus de agora. Então é por isso a importância de exercitar o Espírito e ter comunhão com o Senhor. Todos os dias eu preciso falar com Deus. Se já tem um tempo em que eu não falo, nem que eu não ouço o Senhor, tem um problema aí, Senhor Jesus. Por isso que ele está mostrando aqui, a igreja em Corinto foi simplesmente levando as coisas, e a igreja junto, Senhor Jesus, ao invés de perceber que a igreja é totalmente oposta ao mundo. Então a gente precisa atentar para o nosso viver, o tipo de coisa que a gente está fazendo, a gente está vivendo, Senhor Jesus. E é como ele tocou aqui, você vai assistir um filme, assistir uma novela,
né, assiste, né, uma série, né, e tudo isso aí é preparado por Satanás para poder botar, né, impor ali meio que um ambiente dentro da nossa casa, né, Senhor Jesus, para a gente achando tudo aquilo normal, né, Senhor Jesus. Então o inimigo ele prepara essas coisas e vai colocando ali, aí ele vai colocando em nós o que a gente chama de ideologia, né, Senhor Jesus. Você passa a ter pensamentos baseados numa ideia, em algo que todo mundo está achando normal, mas nós não podemos achar normal, né, Senhor Jesus. As coisas que o mundo tem afirmado, quando você vai procurar a fundo, você vê que ninguém tem certeza disso, né, mas o mundo está afirmando, não, as coisas têm que ser desse jeito, mas você procura a fundo, você não vê ninguém afirmar isso, né, Senhor Jesus. Mas essas histórias, né, elas querem mostrar um lado ali, né, que é romantizar tudo, né, que é deixar tudo ali filosófico para você pensar isso e aquilo, e aí você vai concordando, né, com tudo aquilo que está sendo apresentado, né, as filosofias, os costumes, né, Senhor Jesus, as ideologias, aí você vai achando aquilo normal, você vai recebendo essas razões, né, isso aqui tem razão, poxa, é verdade, né, Senhor Jesus. E aí você deixa de crer na Bíblia, né, a Bíblia, ela nos mostra certezas, e você diante do Espírito você vai tendo certeza, mas aí muitas pessoas ficam olhando a Bíblia e falam assim, não estou em dúvida, eu acho que isso aí tem interpretação. Ao invés da gente olhar para as coisas do mundo e falar assim, opa, peraí, eu preciso pensar nisso direito, preciso ver o que o Senhor acha disso. Não, a gente toma as coisas do mundo como uma certeza e as coisas de Deus como uma incerteza, né? O falar do mundo, o papo do mundo está mudando toda hora. A Bíblia não, a Bíblia é sempre a mesma. A palavra de Deus é sempre a mesma. E a gente precisa fazer o quê? Aprender a exercitar o Espírito, né, Senhor Jesus. Às vezes a gente fala, né, que não tem tempo, né, mas é porque a gente não usa o nosso tempo de maneira produtiva, né? A gente, se você for colocando ali, né, botar seu tempo ali, né, diante do Senhor, você vai perceber que quanto tempo a gente gasta, né, com mídias sociais, assistindo vídeo, assistindo isso e aquilo e tal. Quando você vai ver, aquele tempo que você achava que não tinha, você percebe que você está desperdiçando com outras coisas, ao invés de buscar aquilo que edifica. Então o que ele fala, né, quando você liga o seu televisor, o seu computador, o seu smartphone, você está se alimentando de algo com fermento ou sem fermento? Você está procurando algo diante da palavra para você ter comunhão com o Senhor, ou você está simplesmente procurando entretenimento para você distrair sua cabeça? Né? Ó Senhor Jesus. A gente precisa prestar atenção nessas coisas, né? A gente vai ouvindo aqui, né, uma historinha aqui, uma historinha ali, né? Aí você ouve aqui, né, um conto aqui, um conto ali, né, na internet ali, aí ouve um linguajar cheio de palavrão, cheio de malícia. Daqui a pouco você, não, mas não tem nada a ver não, são só piadas, estou só ouvindo ali, né, Senhor Jesus. Aí daqui a pouco o que acontece? Você percebe que daqui a pouco você está pensando daquela forma. Alguém está falando com você está pensando lá naqueles palavrões que o cara usou para lidar com aquela situação. Então essas coisas vão tomando a nossa mente, nosso comportamento. Isso mostra a nossa infantilidade diante do Espírito. Ó Senhor Jesus, a gente é como uma criança, né, que vê um desenho, vê um episódio, vê um super-herói e começa a imitar, né, Senhor Jesus. Ela viu aquilo ali, gostou e agora vai imitar aquele super-herói, aquela coisa ali. E a gente, às vezes, quando a gente é adulto, a gente também acaba imitando, como tocou aqui, a gente acaba imitando esses comportamentos, o linguajar, né? A Bíblia fala, né, que as más conversações corrompem os bons costumes. Você vai ouvindo um palavreado aqui, vai vendo ali uma sentença ali, né, uma outra pessoa tratando desse jeito, daquele, e aí você vai perdendo a referência. Ainda mais quando a gente tem pouco contato com os irmãos, né? Muitas vezes é só no final de semana, durante a semana não tem tempo, né? Nós temos reuniões durante a semana, temos reuniões de oração, temos reuniões do grupo familiar, mas às vezes você não tem tempo, porque você trabalha, estuda, trabalha o dia todo, estuda à noite, então você só tem o final de semana. Então se você não parar para se ocupar das coisas de Deus, ter comunhão com os irmãos, né, assistir palavra, vídeos espirituais, seu contato maior vai ser com as coisas do mundo, então tudo vai ser normal. É isso que, por isso ficou registrada essa situação aqui, né, Senhor Jesus. Né, aqui mostra o que Paulo fez, né? Paulo viu, né, poxa, esse irmão tá pecando ali, tá cometendo algo grave ali, as pessoas estão achando isso normal. Né? Então ele falou, já que vocês não tomaram atitude,
eu vou tomar uma atitude para vocês precisam reprovar isso. A gente já leu aqui durante a semana, né, que Paulo fala, né, que para a gente não se associar, né, a pessoas idólatras, avarentas, né, Senhor Jesus, né, que sejam contenciosos, e ele dá uma série de coisas ali. Mas ele fala assim, eu me refiro a isso, mas não às pessoas do mundo, senão a gente não ia contratar ninguém. Mas eu me refiro àqueles que estão na igreja e têm esse tipo de comportamento. A esses não vos associeis, e nem mesmo junto com eles comais. Ou seja, ali ele fala para a gente não ter nada em comum com essas pessoas que estão praticando essas coisas. Mas o que? São do mundo? Não, são cristãos que querem trazer, querem continuar do seu jeito, não querem mudar diante da palavra. Hoje o Senhor ele tem nos mostrado, né, de maneira muito séria que hoje ele precisa, né, de um grupo de pessoas que não fiquem simplesmente buscando a sua própria vontade, mas que procurem fazer a vontade dele. Né? Como ele tocou aqui, né? Existe um probleminha que não é resolvido, existe uma situação, ela acaba virando meio que um padrão, todo mundo acaba acompanhando. Então é só um errinho, né? É só um pecadinho, né? Mas quando é colocado diante daqueles que são de exemplo para alguém, né, que estão à frente de algum serviço, alguma situação, isso fere a consciência dos irmãos. É como aquele caso que a pessoa fala assim, então agora eu posso fazer isso, porque fulano está fazendo tal coisa. E aí você acaba virando ali um mau exemplo. É como hoje, as pessoas quando olham em geral para falar qualquer coisa sobre igreja, sobre doutrina, elas já pegam os exemplos da internet. Não, porque a igreja X aconteceu isso, na igreja Y, na igreja A, na igreja B, na igreja C. Aí tem tantos exemplos que elas já colocam tudo no mesmo pacote. Olha, nenhum cristão presta, não existe igreja de verdade. Ó Senhor Jesus, mas a Bíblia nos afirma que sim. É a Bíblia que nos afirma. Né? Até mesmo alguns cristãos, a fim de defender essa doutrina aí que está sendo muito aplicada hoje, de que não tem nenhuma igreja que presta, nada presta, tudo está errado. Né? Eles pegam essas palavras na Bíblia que confirmam a vontade de Deus e falam, não, isso foi escrito há muito tempo. Né? Aqui a pessoa que escreveu isso aqui não sabia de nada. Ó Senhor Jesus, se a própria Bíblia nos fala, né, que o Espírito ele já sabe tudo que vai acontecer. Pelo Espírito você pode perscrutar, né, as coisas íntimas de Deus. Né? Deus nos deu palavra falando sobre algo futuro. Né? Se fosse verdade essa afirmação de que quando a Bíblia foi escrita ninguém sabia o futuro, então Apocalipse não ia estar escrito, porque Apocalipse nos mostra o final. Tudo que vai acontecer no final, o inimigo derrotado, a vontade de Deus sendo cumprida. Só que muitos cristãos acham que, olha, eu crio em Jesus, automaticamente já estou incluído na vontade dele. Não. Você conhecer a vontade de Deus e fazer, cumprir a vontade de Deus, são duas coisas completamente diferentes. Então, existem essas situações de erro, com certeza. Onde tiver homem, tem erro, porque o homem tem o pecado dentro de si, o homem é falho, mas nós estamos no caminho de aprendizado. Aprender a viver no Espírito, a exercitar o Espírito. Então há sim pessoas que estão buscando a vontade de Deus. Então a gente não pode confundir, né, pessoas que erram e achar que todos são da mesma forma. Não, há sim pessoas que estão buscando o Senhor. Né? Ó Senhor Jesus. Então, e como eu creio, se você está assistindo aqui o canal, porque alguém mostrou para você pela vontade do Senhor. Porque você é uma pessoa que está buscando o Senhor. Assim como eu também estou buscando o Senhor, estou procurando aqui no canal transmitir, né, mais da realidade de Cristo, para que cada um possa invocar o nome do Senhor, exercitar o seu Espírito, buscar a vontade de Deus. Né? Por quê? Porque o Espírito já está dando esse sentimento. Olha, tem um monte de lugares onde as pessoas ficam só buscando a sua vontade e estão indo de mal a pior. Mas existe um lugar onde Deus cumpre a sua vontade, eu quero esse lugar. E aí o Senhor ele vai encaminhando as pessoas. Ó Senhor Jesus, e para isso que a gente precisa tocar nisso, a gente precisa avançar diante do Senhor. Nós temos erros, sim, mas Deus deixa para nós uma porta maravilhosa chamada arrependimento. Por isso que quando ele fala de fermento, ele cita o Cordeiro Pascal. Ó Senhor Jesus, né? Porque como que você vence essas coisas? Somente se alimentando de Cristo. Né? E ele mostra para nós que existe uma maneira de se alimentar de Cristo. É como? Lombo cingido, sandália no pé, cajado na mão.
Ou seja, você vai comer de Cristo se preparando para dormir? Não, você está com longo cingido, ou seja, né, apertou o cinto, né, arrumou a vestimenta, vê se está tudo firme. Né, sandália nos pés, para quê? Para andar. Né, fazer a separação, né, entre nós e o mundo, né, e cajado na mão, né, usando a autoridade de Deus. Ou seja, comer para andar, não é para comer para ficar parado. Né? Cristo está mostrando para nós que a gente precisa se alimentar dele, a gente precisa se preocupar, né, com a maneira como nós temos levado a nossa vida, né, Senhor Jesus. Ele fala aqui, né, a gente tem que perceber que o tipo de vida que levamos, ou as palavras que saem da nossa boca, podem provocar um sério dano à igreja. Por isso a gente precisa deixar o fermento, a gente precisa comer de Cristo, nos alimentar dele. Ele me falou, né, a própria palavra fala, quem de mim se alimenta por mim viverá. Não é comer só um pouquinho, é se alimentar mesmo. É você receber Cristo de maneira de suprir, como falei. A gente levanta cedo, trabalha o dia todo, vai para a faculdade, chega em casa tarde. Aí o que te alimentou? O fermento do mundo. Ou uma palavra sem fermento, que é a palavra de Deus. A questão é que tipo de atitude você tem tomado. Senhor, estou saindo agora de casa, vou ficar o dia todo fora, até de noite, vou ouvir um monte de coisa, mas eu quero que o que me sustente não seja esse falar, mas o que me sustente seja a palavra do Senhor, seja a tua vontade. Senhor, então eu quero ser útil para ti, né? Quero estar no Espírito, no meu trabalho, quero falar do Senhor, quero pregar o Evangelho, eu sei que o Senhor vai me dar oportunidade. Né? Ali quando eu estiver estudando também, quero levar a tua palavra adiante. Então é uma questão de atitude, questão de a gente perceber que tipo de vida a gente está deixando, a gente está levando. Né? Então a gente tem que comer, né, os pães asmos, né, da justiça, né, da sinceridade, da verdade, né, e também as ervas amargas. Né? Senhor Jesus, a gente perceber que cada dia o inimigo está investindo em nós, a gente não pode deixar ele tomar vantagem. Então você tomar a erva amarga mesmo, você saber muito bem o que você está comendo. Você saber exatamente o porquê você está se alimentando dessa forma. Não pode ser aquela coisinha doce que tudo é mil maravilhas, não. Como quando eu falo, por exemplo, para alguns irmãos na questão de, olha irmãos, os sinais acompanham os que creem, a nossa vida tem milagres? Tem, mas você não pode só se apoiar nisso. Porque na hora em que realmente, né, o negócio ficar feio, o inimigo investir em você, você ficar triste, você de repente ser levado a uma situação dessa de pecado, né, e todos te reprovarem e tal, e você está em uma situação de só, agora não tem mais ninguém para te ajudar, é você e Deus. O milagre não vai te ajudar. Aquele milagre lá de trás já foi. O milagre é algo para resolver o seu problema de maneira instantânea, naquela hora. Estou com um problema tal, vem o milagre, pum, acabou. E depois acabou. Agora você precisa dar continuidade. Né? A vida de Deus em nós, um milagre diário, quando você escolhe a vontade de Deus, quando você recebe a vida de Deus sendo dispensada. É isso que a gente precisa, esse é o maior milagre. A transformação que Deus pode fazer em nós, de dentro para fora. Não só transformações exteriores, como curar doenças, coisas assim. Essas coisas são boas, nos ajudam com certeza. Mas o que nos leva ao arrependimento é uma percepção daquilo que Deus quer fazer por nós. Deus quer fazer muito mais. Né? E como ele tocou, a gente tem que tirar o fermento da onde? Da nossa casa. Né? Nós somos a casa de Deus e Deus é a nossa casa. Né? Então o nosso viver está misturado com o viver de Deus dentro de nós. Mas tem que tirar tudo aquilo que é fermento, tudo aquilo que pode contaminar outros, tudo aquilo que pode me tirar da direção do Senhor. Ó Senhor Jesus. Né? Amanhã a gente vai ver um pouco mais a parte 2, né, do lançar fora o fermento. A gente vai ver com um pouco mais de detalhes essa questão do fermento, mas a gente precisa perceber que eu preciso me alimentar mais de Cristo, para que Cristo me dê a força necessária para eu poder abandonar tudo aquilo que não pertence ao Senhor, todo fermento, pecado, né, e todos os dias ter uma nova vida diante de Deus, cheia de esperança, não ficar baseado naquilo que aconteceu um tempo atrás, mas aquilo que está acontecendo agora. O Senhor ele quer nos levar agora. Então vamos desfrutar o Senhor, né? Vamos invocar o nome do Senhor, né? Senhor Jesus, lançando fora tudo aquilo que não é dele, né? E a gente estando cada vez mais firmados nele, né? Ó Senhor Jesus, Jesus é o Senhor. Esse vídeo vai ficando por aqui. Muito obrigado por você ter assistido até aqui. Que o Senhor Jesus te abençoe. Até o próximo vídeo. Até mais.
Ó Senhor Jesus, amém.